Olá, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com todos vocês. O vídeo de hoje é respondendo a pergunta do nosso irmão Antônio Alcântara, e ele perguntou assim: irmão, Jesus salvou a muitos e não a todos? Em algumas passagens, entendeu? Ele perguntou se Jesus salvou só a muitos, porque algumas passagens realmente diz que ele morreu para remir a muitos e não a todos, né? Aí ele continua assim: Jesus salvou a todos ou tem alguns que não podem ser salvos por Jesus? Jesus salvou a todos ou tem alguns que Jesus não pode salvar? Por quê? Pelo fato dele ter falado muitos e não todos, tá bom? Aí ele termina assim: porque para mim Jesus salvou a todos, certo? Amados, eu acredito também que Jesus salvou a todos, tá? Mesmo tendo umas passagens que diz que é só a muitos, a gente vai estar lendo aqui. Eu acredito que hoje a gente esclarece esse ponto, porque ele salvou a todos. Então a gente vamos ler. Para quem defende a salvação de todos, realmente essas passagens que diz que foi só a muitos, entendeu? Ele é a propiciação, ele morreu para remir os pecados de muitos. Então, para quem acredita na salvação de todos, esses acaba parando realmente nesses textos. Mas a gente vai entender o porquê Jesus diz a muitos e não a todos nesses versículos, tá bom? Eu quero ler junto com os irmãos Mateus 20 e Mateus 20, 28. Mateus 20 e 28. Vamos ler. Vamos ler algumas passagens que falam isso, né? Que não falam todos, mas sim muitos. Mateus 20, 28 diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, certo? Nessa passagem está escrito que ele vai dar a vida em resgate de muitos. Vamos ler também Mateus 26, versículo 28. Mateus 26, 28. Diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amados, lendo esses dois versículos, pode passar na nossa cabeça que ele só veio salvar muitos. Daí o pessoal emenda esses textos. Quem é esses muitos? Eles falam que esses muitos é só os santos, é só os obedientes. Amados, vamos ler que esses muitos não são o povo, não é o povo que está ouvindo ele aqui, nesses dias aqui. Então vamos ler Hebreus 9, 28. Vamos ler o que diz lá. Hebreus 9, 28. Diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aqui voltou a falar, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperarem para a salvação, tá? Então, realmente essas passagens aqui não são mentiras. Ele morreu para tirar o pecado de muitos. Porém, quem são esses muitos? Vamos entender quem é esses muitos, biblicamente, amém? E depois a gente vai entender também que não é só muitos, são todos, entendeu? Então eu quero explicar quem são esses muitos e depois vou mostrar que são todos os homens, tá? Então, quem são esses muitos? Gálatas 4, versículo 4. Vamos ler. Gálatas 4, versículo 4. Quem são os muitos? Não era para ser todos? Não é para ser o mundo? Porque só para remir a muitos.
para perdoar a muitos, para tirar o pecado de muitos. Quem são esses muitos? Amados, vamos ler Gálatas 4, versículo 4 e 5, que diz lá: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, presta atenção no próximo versículo, nascido sobre a lei. Por que que ele nasceu sobre a lei? Paulo explica: para remir os que estavam debaixo da lei. Fantástico! Então, se ele morreu para remir a muitos, quem são esses muitos? Para remir os que estavam debaixo da lei. Então, aqueles muitos são os que estavam debaixo da lei. Por que não todos? Porque não eram todos que estavam debaixo da lei. Fantástico! Entendeu? Então, os muitos que ele veio remir era o povo que estava debaixo da lei. Hebreus 9:15. Abra lá. Hebreus 9:15. Olha o que diz isso aqui. Fantástico, amado. A gente acabou de ler Hebreus 9:28. Vamos ler Hebreus 9:15 para você ver quem são esses muitos. Presta atenção. Hebreus 9:15. E por isto é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Por isso são muitos. Fantástico! Entendeu? Então, ele remiu a muitos. Por quê? Porque não eram todos que estavam debaixo da lei. Então, ele veio para remir os que estavam debaixo da lei. Então, e agora, irmão? O que eu faço, então? Aonde entra eu? Se ele veio remir só os que estavam debaixo da lei. Aonde eu me encaixo agora? Aí é onde entra, só para finalizar aqui, a remissão era só para Israel. Por isso diz muito. A remissão era só para Israel, por isso diz muito. Mateus 1:21. Olha que fantástico a revelação. Mateus 1:21. A remissão, por isso diz só muitos. Tá entendendo? Para remir a muitos, para tirar o pecado de muitos. Derramou seu sangue para remir a muitos, no resgate de muitos. Quem era esse muitos? Era o povo que estava debaixo da lei, o povo que estava debaixo do Antigo Testamento, Hebreus 9:15. E esse povo era o povo de Israel somente, por isso diz muitos. Então, Mateus 1:21 diz: e dará à luz um filho, e chamará o seu nome a Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Fantástico! Então, Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Por que o seu povo? Por que são só muitos? Porque era só o povo dele que estava debaixo do primeiro mandamento. E nós lemos num vídeo anterior, que quem se justifica pela lei tem pecado, entendeu? A lei produz pecado nas pessoas, por isso que para tirar o pecado de muitos, porque não eram todos que estavam debaixo do pecado, entendeu? Por quê? Para estar debaixo do pecado, eu preciso estar debaixo da lei. E quem estava debaixo da lei? O povo hebreu, que era Mateus 1:21. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Fantástico, amados. E agora, meu irmão, e a salvação? Aonde que eu me encaixo? Se eu não era do Antigo Testamento, aonde que eu me encaixo na salvação, se ele veio remir só o povo de Israel? Amados, só abrir um parênteses aqui. Se ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, isso inclui o apóstolo Judas, viu? Judas era judeu da tribo de Judá. Judas foi salvo. Até eu tenho vários vídeos sobre esse parênteses
Porque ele veio remir o povo que estava debaixo do primeiro rei, do primeiro testamento. Hebreus 9:15. Judas faz parte dele. Amados, aproveitando esse gancho, vou fazer mais 1 ou 2 vídeos sobre a salvação de Judas, tá? Espera que logo vai sair, tá bom? Voltando ao assunto aqui, por isso que é só muitos. Por que era só muitos? Porque era só Israel que precisava de remissão. Quem estava em outros países não tinha... Quem estava em outros países não tinha mandamentos. Quem estava em outros países não tinha mandamento para seguir, entendeu? Então não tinha lei, então não tinha pecado. Aonde eu me encaixo, amados? Agora, você viu que Mateus 20, 28, a remissão era para muitos, e Mateus 26, a remissão era para muitos, tá? Agora, vamos falar sobre salvação agora, tá bom, mano? Então, a salvação é para todos, e agora vamos ver... Vamos entrar na revelação do Espírito, tá bom? João 12:32. Rapidinho, tem várias passagens, então eu vou mais ler do que explicar, amém, amados? João 12:32. Agora, aqui sim tá falando da salvação de todos agora, tá entendendo? Então, vamos lá ver se é ou não é. João 12:32. E eu, quando for levantado... Quantos atrairei a mim? Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ah, não é mais muitos? Não, é todos. Agora é todos serão atraídos a ele. Vamos ler mais uma passagem. 1 João 2:2, que diz lá: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro, amados. Naquela passagem de muitos, a propiciação era só para os pecados de Israel. Aqui o apóstolo entendeu, por revelação, que a propiciação foi pelo pecado do mundo todo. O mundo todo. Então vamos ler mais. Hebreus 2:9. Hebreus 2:9. Ah, não é só muitos? Agora não é não só muitos não, agora é todos. Então, amados, quando alguém questionar você, mas Jesus falou que é só para muitos. Esse muitos era Hebreus 9:15, esse muitos, que era Gálatas 4:4, que era para remir o povo que estava debaixo da lei, para remir o povo que estava debaixo do primeiro mandamento, por isso é muito. Agora entra a salvação, que a salvação é para todos. Então, Hebreus 2, versículo 9. Hebreus 2:9 diz: Vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão pela morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por quantos? Por todos. Então, ele provou a morte por todos. 1 Timóteo 2, abra sua Bíblia. 1 Timóteo 2, não era só muitos lá em Mateus? Entendeu, amados? Essa ideia de muitos, as pessoas usam para poder enganar o povo. Essa ideia de muitos, tá? Essa ideia de muitos é para pôr as pessoas em medo, para que elas procurem a igreja, procurem um líder, entendeu? Então a salvação é para todos. Esse tipo de pregação não dá dinheiro não, porque o povo entende que é salvo, logo ele para de cumprir os rudimentos da doutrina de Cristo, pagar dízimo e etc. Tá bom, irmão? Então a salvação é para todos, a salvação é sua e ninguém toma, ninguém pode tirar. Nenhuma condenação há para você que está em Cristo. Agora, se você está na lei, existe condenação para você. Então, vem para a graça, amado, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos ler 1 Timóteo 2:6, que diz lá: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Fantástico! O qual se deu a si mesmo em redenção
por todos. Hoje, Mateus 20, 28, não é só por muitos? Mateus 26, 28, não é para remir só muitos? Mateus 26, 28 diz que é para remir só muitos. Paulo diz que é para remir a todos. Então aquele muitos era só o povo que estava debaixo da lei. Agora, após a ressurreição, aí entra nós na jogada, os gentios. Aí entra todas as nações, mano. Todas as nações. Se eu não me engano, Apocalipse 5, 9 diz que ele comprou foi todo mundo. Não sobrou ninguém. Tá entendendo? Então essa ideia de salvar, você tem que salvar, amado, por revelação. Não salvou ninguém para você salvar. Certo? Você tem que convencer a pessoa a ter uma vida melhor. João disse isso, filhinhos, eu escrevo não para que você seja salvo, não é para isso, eu escrevo para que não pequeis. Então a palavra é para te conduzir no reino de Deus, para te conduzir numa vida melhor, não para te dar a salvação, porque a salvação é sua, tá bom? Você não tem que pagar nada, é de graça. É dom de Deus para a sua vida, tá bom, amado? Vamos ler, já lemos 7:1. Agora, amado, só Deus pode salvar. Pastor nenhum, a pregação de ninguém, nem de Jesus, amado. A pregação de Jesus salvou ninguém. Por quê? Que diz o profeta Isaías? Quem creu na nossa pregação? A pregação não salva, nem a pregação de Jesus salvou ninguém. O que salva é o sacrifício de Cristo. Fomos salvos pela sua vida. Vou colocar aqui, não pelo nosso sacrifício, tá bom? Só Deus pode salvar. Mateus 19, 25. Mateus 19, 25. Por isso que Paulo diz que é por graça, amado. Esquece, se estiver fazendo sacrifício para poder salvar, esquece, porque na verdade você já está salvo. Seu sacrifício está sendo em vão. Tá entendendo? Se você quiser bens materiais, vá trabalhar, Deus vai te dar saúde, você vai conseguir. Mas sacrifício para a salvação, Deus não aceita, porque a salvação já foi concretizada por Cristo. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, os que o Pai me dá, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Quem é? Todos. Jesus não lança fora ninguém, amado. Vamos ler Mateus 19, 25 e 26 assim. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Todos nós gostaríamos de fazer essa pergunta para o próprio Jesus. Tá entendendo? Então tá aqui. Quem pode salvar? Qual é a resposta divina? Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Não é possível para o homem, porque o homem não sabe pedir, o homem não sabe fazer, o homem não sabe fazer as coisas de Deus, o homem não sabe nem fazer as suas próprias coisas. Como ele vai saber as coisas de Deus? Tá entendendo? Então, para o homem a salvação é impossível. Então, se o teu sacrifício é para a salvação, se você está indo para um lugar todos os dias para a sua salvação, esqueça, para você é impossível, mas diz, para Deus tudo é possível. Então, creia que você pode, no sacrifício de Cristo, que você será salvo. Na verdade, você já está salvo, você só precisa entender que você está salvo. Tá bom? Então, só Deus pode salvar, entendeu? Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, vamos ver o que Deus pensa sobre a salvação. Vamos, 1 Timóteo 2, vamos ver se só Deus pode salvar. Vamos ver qual é a vontade de Deus sobre a salvação. Ah, é muitos? Ah, é só alguns? Para tirar toda essa dúvida, vamos ler qual que é a vontade de Deus sobre a salvação. 1 Timóteo 2, capítulo 3 ao 6 diz assim: porque isto é bom e agradável diante do nosso Salvador, de Deus nosso Salvador, que Deus tem uma vontade, Deus quer, o que Deus quer? Que todos os homens se salvem
e venham ao conhecimento da verdade. Fantástico, irmão! Se só Deus pode salvar o homem, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Quem pode impedir essa vontade de Deus? E o versículo 6 diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então espero ter respondido a sua pergunta, amados. Lá é muitos, mas em outros é todos, entendeu? Lá é muitos porque era o povo debaixo da lei. Então depois que ele remiu o povo debaixo da lei, ele remiu a nós, tá bom? Se inscreve no canal para a glória de Deus.